Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William e hoje eu tenho um convidado especial, Dr. Ferdinando Menezes, médico infectologista pelo HCOR IBP aqui em São Paulo, infectologista pela Escola Paulista de Medicina e pesquisador aí da USP, vários estudos e por isso que a gente convidou ele. Ferdinando, mais uma vez, muito obrigado que você veio aqui. Muito prazer, William, poder vir aqui, poder falar um pouquinho sobre pesquisa, que é um assunto super interessante. É difícil a gente conseguir divulgar essas informações, então vai ser bem legal. Perfeito. Ferdinando, provavelmente durante o episódio aqui eu vou chamar você de Ferdi, porque você já foi meu R+ em algum momento da vida e vários plantões e várias jornadas de hospital, mas o motivo de você estar aqui hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre novidades de dengue que a gente tem. Para quem acompanhou as mídias aí, na última semana foi anunciado que vai ser incluído no calendário nacional a nova vacina de dengue. E tem um grande diferencial, essa vacina do Butantan, vacina de dose única, né, Ferdi? Você participou do estudo de fase 3, mas eu queria que você me falasse, assim, até historicamente, por que a importância de a gente ter uma vacina dose única, né? Se a gente levar em conta que a gente tinha aquela primeira vacina que eram 3 doses, depois uma vacina de 2 e agora essa é a primeira vacina dose única. Legal, vamos lá então. Vou começar a contar desde essa primeira vacina que não deu muito certo. Foi a vacina da Sanofi, era uma vacina de 3 doses, que é bem antiga, ela é em torno de 2005 a 2010, bastante tempo. E é uma vacina que não deu muito certo porque depois que as pessoas que nunca tiveram contato com a dengue tomavam a vacina, elas, quando tinham contato com a dengue, evoluíam com um quadro grave de dengue, que não era uma coisa esperada quando eles criaram a vacina. E isso acontecia porque elas desenvolviam um complexo imune por conta de ter recebido essa vacina, e esse complexo imune fazia com que o vírus entrasse na célula mais rápido durante o processo infeccioso. Isso não acontece nas outras vacinas. Só já explicando assim, a diferença principal dessa vacina para as outras é que o componente dessa vacina é com... Bom, todas elas são com vírus vivo atenuado. Certo. Né? E essa é com um vírus que eles chamam de backbone, que é o RNA desse vírus, ele é de febre amarela. Da vacina de vírus de febre amarela. Então essa vacina do Butantan agora é diferente. É diferente. Não, isso era lá na Sanofi. Ah, entendi. Na Sanofi, por isso que causava esse evento adverso tão importante. Então, esse backbone era de um RNA de vírus de vacina de febre amarela, e eles usavam a proteína do vírus da dengue, que você queria causar imunogenicidade no paciente, no participante do estudo, numa região específica desse RNA, onde ele conseguia trazer isso daí para o seu organismo, para poder criar os anticorpos. Isso não deu muito certo. E aí, perceberam isso e foram atrás de outras vacinas, né? Uma outra oportunidade de criar uma coisa mais eficaz. Ficava inviável, então, já que uma vez que o paciente não tinha tido dengue, tomasse a vacina e ia tendo desfecho pior, você teria que fazer sorologia antes, né? Então, isso acabava ficando inviável. Exatamente. Além de ser 3 doses, né? Exatamente, também. Péssimo, então, né? 3 doses. Fica inviável para saúde pública fazer sorologia e 3 doses de vacina. E 3 doses, você vai ter uma... Se não tivesse esse efeito colateral, você só vai ter uma eficácia da vacina depois de 2 semanas da terceira dose. E geralmente tem um período de 3 a 6 meses entre uma dose e outra. Então, ia demorar um tempão até você conseguir essa... A aderência da população já é baixa quando é 2 doses, imagine com 3, né? Exatamente. Tá certo. E depois a gente foi para a vacina de 2 doses, né? Isso. Aí a gente teve uma criação meio simultânea da vacina da Takeda com a vacina do Butantan. Só que a da Takeda, ela conseguiu sair mais rápido, saiu na frente. A vacina da Takeda também é uma formulação diferente da vacina do Butantan, mas como eu comentei antes, ela é uma vacina de vírus vivo atenuado também, então por esse motivo nenhuma delas pode ser dada em imunossuprimido. E... diferente dessa vacina anterior, o backbone que eu comentei, que é do que é feito o RNA ali do vírus, é do próprio vírus da dengue. Só que da vacina da Takeda, existem 4 subtipos de dengue, né? O 1 e o 2 são os mais frequentes, o 3 e o 4 menos frequentes, mas todos são importantes, inclusive no Brasil. A gente tem os 4 subtipos. A gente tem os 4 subtipos no Brasil. A gente tem os 4 subtipos. Tá. E aí, essa vacina da Takeda usou o backbone
dengue do tipo 2 para as 4 cepas 1, 2, 3 e 4 e colocou ali um pedacinho da proteína de cada um deles para a vacina do tipo 1, do tipo 2, para o tipo 3 para o tipo 4. Certo. Eu digo não para a vacina, mas para a cepa que estão todas na mesma vacina, né? Porque é uma vacina quadrivalente, serve para as 4 cepas uma vacina só. Então isso é bom, mas tem a parte boa e a parte ruim. Então, em comparação com a vacina do Butantan, ela vai ter uma eficácia um pouco mais elevada contra o tipo 2, por ter esse backbone de tipo 2 nas 4 cepas, mas inferior em relação às outras, né? Beleza, então é uma vacina de 2 doses, é legal, mas ainda não é o ideal, né? Talvez até do ponto de vista epidemiológico, o que interessa talvez não é um sorotipo, mas todos, né? Exato, e aí vai ter uns 6 meses de intervalo entre a dose inicial e a segunda dose. Tem uma eficácia boa, onde a gente usa essa vacina, enquanto não chegou essa do Butantan. Ela tem uma eficácia ali em torno de 75% a 80% para tipo 1 e 80% a 85% para tipo 2. 3 e 4, a gente sabe que ela é eficaz, porque nos estudos de fase 1 a gente viu eficácia in vitro, só que a gente não teve infecções do subtipo 3 e 4 nos estudos para poder comprovar essa eficácia. Então também a gente sabe que funciona, mas também não é tão elevada a eficácia quanto para subtipo 1 e 2. Certo. Muito bem, aí a gente chega para a vacina do Butantan. O que aconteceu? Lá em 2009, mais ou menos, a gente teve um surto de dengue bem importante. E aí o pessoal começou a entrar em desespero. E aí a Organização Mundial da Saúde, junto com o NIH, surgiram a ideia de desenvolver alguma vacina mais eficaz. Aí tem um braço do NIH, que é o NIAID, que é mais para doenças alérgicas e doenças infecciosas, que foi atrás de algumas colaborações no Brasil e na Tailândia para poder conseguir cepas de dengue para poder desenvolver um novo subtipo de viral para vacina. E eles desenvolveram o TV 01, 02, 03, 04, 05, de 1 a 5. O Butantan foi com quem criou essa colaboração com o pessoal do NIH e eles gostaram muito desse subtipo TV 003. E foi esse que eles pegaram como base para poder criar a vacina deles do Butantan. Certo. Legal. Esse TV003, todos eles são vacinas com os 4 subtipos, mas o TV003 ele era mais homogêneo em relação à distribuição entre os subtipos de 1 a 4. Entendi. Então por isso que ele foi o escolhido pelo Butantan. Daí, de 2010 a 2013, foi feito o estudo de fase 1. O estudo de fase 1 foi com a molécula do TV003. E eles fizeram análise para ver se era eficaz. E esse é o principal motivo do estudo de fase 1. A gente vê um pouco de efeito colateral, mas é um N muito pequeno. Foi visto que era eficaz, não tinha nenhum evento adverso grave. Foi interessante. Só que é uma vacina, o produto que eles criaram lá no NIH é um produto que tinha que ficar armazenado no congelado, ou no freezer a menos 80 graus. E dava para fazer uma dose de 0,5 ml. Então ainda não é uma vacina pronta. É um produto que eles estão desenvolvendo para poder criar a vacina. Então, vinha como uma promessa aí para os 4 sorotipos. De uma forma mais homogênea, digamos assim. Então, pelo que eu entendi. Para poder tentar criar uma imunidade semelhante para todos os subtipos. Perfeito. Que a gente já tinha essa informação de que se a pessoa tivesse infecção por um dos vírus após a infecção prévia, seria mais grave do que se ele não tivesse infecção prévia. Que é o que todo mundo, o infectologista velho de guerra, sabe da dengue, né? Quem já teve dengue, o segundo episódio é pior. É pior. Todo mundo fala dengue hemorrágica. É. Exato. Depois a gente chega nesse ponto. Beleza. Beleza. Aí, nós migramos para o estudo de fase 2. Migramos para o estudo de fase 2 dessa vacina do Butantan. Da vacina do Butantan, chamada de Butantan DV. O estudo de fase 2 foi feito aqui. Foi feito aqui no Brasil, foram alguns centros de pesquisa e teve o estudo de fase 2, parte A e parte B. Na parte A, eles pegaram e compararam a vacina do Butantan com o TV003 com placebo. Foram esses 3. A diferença da vacina do Butantan para o TV003 é que eles criaram já um produto que no mesmo frasco dá para 10 doses de vacina, ao invés de uma só. E é um produto já liofilizado, preparado para fazer a diluição e a infusão mais rápida. E ele pode ser armazenado de 2 a menos 8 graus, numa geladeira comum, freezer comum. Ou seja, falando de Programa Nacional de Imunização, algo já bem mais viável. Exatamente, que já fica muito mais fácil de distribuir. Certo. Né? Beleza. Fizeram esse estudo, fase A,
não teve nenhuma diferença importante em relação ao TV003, foram super eficazes, não teve diferença de evento adverso importante. Também é um N pequeno, estudo de fase 2, e são pessoas sem comorbidades importantes. Uhum. E foi um estudo feito só em adultos, foi 18 a 59 anos de idade. Certo. Beleza. Na fase B, eles fizeram esse estudo só que com 2 doses, para poder entender se essa vacina do Butantan precisaria de 2 doses, ou se uma dose era suficiente. Ou seja, já ia comparar a vacina, ela uma dose versus ela 2 doses. Tinha ela uma dose, ela 2 doses e o placebo. Perfeito. E aí, a segunda dose não aumentou a imunidade da pessoa. Ou seja, tanto faz tomar uma, tomar 2, a imunogenicidade era a mesma. Exato, a gente já conseguia produzir a quantidade de anticorpos suficiente, tinha uma proteção em torno de 70%, que era o esperado, então foi um ótimo resultado. A gente conseguiu melhorar em relação àquelas vacinas anteriores, que eram de 3 ou de 2 doses. Maravilha. Beleza, isso foi de 2010 a 2013 mais ou menos. Desculpa, fase 1 foi de 10 a 13. Fase 2 foi de 13 a 15. Fase 3 foi de 16 a 19. Então agora entramos no estudo de fase 3. Eu digo 16 a 19 que esse foi o período de inclusão dos participantes. Certo. Então, o primeiro estudo devia ter mais ou menos uns 50 participantes. O segundo, uns 300 participantes. Esse terceiro é um estudo muito mais amplo. É um estudo para ver a possibilidade de realmente entrar para a rotina do dia a dia dos tratamentos e das profilaxias, sempre que a gente for fazer um estudo assim... Estudo vida real, né? Vida real, exatamente. O fase 3 tinham 16 mil participantes. 10 mil participantes usando a vacina do Butantan e 5 mil, mais ou menos, 10 mil participantes usando a vacina do Butantan e 6 mil participantes usando o placebo. E esse estudo já foi estratificado por faixa etária. Então, eles incluíram crianças, foi uma faixa etária de 2 a 7 anos, a outra de 2 a 6, 7 a 17, 18 a 59. Eu não comentei anteriormente, mas a vacina da Takeda ela é usada dos 4 aos 59. Uhum. Então, uma faixa etária semelhante, só ganhou um pouquinho na faixa de infantil, até os 2 anos. Em resumo, ambas 60 a mais não foram incluídos nos estudos. Não foram incluídos nos estudos. Depois a gente pode até falar mais sobre isso, se quiser. Beleza. A gente chegou num resultado muito bom. O resultado, basicamente, o que a gente esperava. Não foi inferior à vacina anterior, que era a da Takeda, que já estava sendo comercializada. E a programação do estudo era fazer um segmento por 5 anos, desde a inclusão dos participantes na pesquisa. Ou seja, se incluiu até 2019, 5 anos. O último paciente incluído em 2019, mais 5 anos. Exato. Terminou mais ou menos ano passado, né? Foi isso aí. O último participante, a avaliação de 5 anos acabou em julho de 2024. Quando acabou esse período de 5 anos de segmento, aí foi feita a abertura do cego. Até esse período, o pessoal não sabia se eles tinham tomado o placebo ou a vacina do Butantan. Interessante, né? Então eles ficaram Imagina esse tempo todo sem saber, né? Se tá Exato. protegido ou não. E aí eles entravam em contato falando, e agora? Eu quero tomar a vacina da Takeda, eu posso tomar? A gente falava, a gente não proíbe que você tome. Só que se você tomar e você for do placebo, você não vai mais poder tomar a vacina do Butantan. Entendi. Porque no estudo é uma possibilidade. Quem é do placebo depois convocado para tomar o produto investigacional, para tomar a vacina do Butantan. Então é interessante isso, né? Você tem que pedir pro cara, fica cuidando aí. Exato, fica aí com a sua ansiedade, espera um pouquinho. Não toma a vacina, mas também não pega dengue. Ou melhor, se você pegar dengue, talvez seja uma boa pro estudo, mas assim... Não, fica aí, mantenha suas precauções, fica longe, usa os repelentes. É tudo ponto de vista, é tudo ponto de vista ético, né? Isso até faz a gente entender, talvez, por que essa vacina pra dengue não foi fácil. Pois é. E aí, só um detalhe interessante que é diferente dessas outras cepas vacinais, para a produção desse TV003, o NIH, para poder fazer essa atenuação do vírus, para deixar ele enfraquecido e evitar que cause infecção nas pessoas, eles fizeram uma modificação genética diferente do que os outros fizeram. Eles fizeram uma deleção de um pedaço do RNA que não transcreve nenhuma proteína. Tem o UTR lá na região 3' tiraram 30 nucleotídeos de lá. E aí não interfere na replicação viral, que a gente precisa que o vírus consiga fazer uma replicação semelhante ao processo infeccioso natural. Para você ter estimulação de linfócito, Para você estimular o seu linfócito a produzir o seu anticorpo contra o vírus.
Claro. mas deixa ele muito inibido. Então, a gente fala vacina vivo, vírus vivo atenuado por isso. Ele não consegue criar uma infecção ativa, mas ele consegue se replicar lá dentro. Corta uma perninha dele só, mas ele tá vivo. Exato, exato. E aí, eles fizeram isso para os 4 subtipos. Tem algumas peculiaridades para cada um deles. O subtipo 2 é mais difícil de fazer essa atenuação dele, para deixar ele mais fraco. Então, por isso que o backbone do subtipo 2 na vacina do Butantan é com RNA de subtipo 4. Então, tem uns detalhezinhos específicos. Tá, entendi. Mas, no final do caminho, tem essa diferença importante em relação às outras vacinas. Também é interessante que é um vírus vivo atenuado, só que são 4 vírus. Então, é uma vacina que tem 4 vírus vivos dentro dela. Então, é uma coisa bem interessante de se pensar por que você não pode vacinar seus imunossuprimidos, né? Porque você vai dar 4 vírus vivos ao mesmo tempo para aquela pessoa, que tem grande chance de dar errado. Caramba, é muito bom você salientar isso, principalmente a gente que gosta de falar de imunossuprimido aqui e lembrar, né, disso, ainda mais porque paciente imunossuprimido é aquele que a gente sempre fala para mandar vacinar, né, ficar de olho. Então, mais uma para entrar na lista, igual talvez febre amarela, uma que a gente sempre tem que lembrar, para lembrar dessa população. Muito bom. Aí a gente conseguiu finalizar esse estudo bem recente, foi aprovado pela Anvisa, todo mundo comemorou. Aí teve um processo desde a aprovação da Anvisa até agora a liberação oficial. Porque tem aquela parte de negociação com o SUS, a gente está programando de iniciar agora pro calendário vacinal. E tem uns detalhes também em relação à produção da vacina. Hoje em dia, o Butantan deve ter mais ou menos 1 milhão de doses prontas. O que para nível nacional é pouquíssimo, né? É muito pouco. Então, eles estão com uma negociação com uma empresa chinesa que se chama WuXi, WuXi, que é uma empresa que eles já negociaram no passado para poder produzir vacina de Covid. Então, é uma empresa super robusta, empresa assim, já conhecida, que já fez várias vacinas anteriores, então parece que vai dar certo. E a ideia é que eles produzam 30 milhões de doses até o meio do ano que vem. E para o futuro, a ideia é que eles consigam fazer 70 milhões de doses por ano de vacina do Butantan. E a gente já está falando em nível nacional, é algo de fato que fica Exato. Palpável para a gente incluir no Programa Nacional de Imunização. Nacional. Para você ter uma ideia, o Butantan é responsável por quase toda a produção de vacina de influenza. A gente faz sazonal no Brasil. E é mais ou menos 90 milhões de doses por ano. Então vai ser muito próximo disso. Entendi. Ô Ferdi, a gente teve esse estudo ano passado, né, de fase 3, que você mencionou, que foi, acho que o estudo de vida real. Mas algumas coisas chamam a atenção, por exemplo, lá no estudo dos sorotipos dos pacientes que foram incluídos. Foi o sorotipo 1 e o sorotipo 2. Não teve nem o 3 nem o 4. Na verdade, a gente inclui todo mundo e a gente espera que as pessoas se infectem por todos os subtipos para a gente ter noção de como é a resposta deles aos subtipos, né? Mas não tem como eu colocar o cara numa sala, trancado, soltar mosquito e... Não tem como saber qual região que tem cada tipo de subtipo da dengue. Então, a gente dá a vacina para as pessoas e espera para ver qual subtipo que eles vão acabar se contaminando. Mas daí a gente pode presumir que, pelos estudos de fase 1, como eu tive bons resultados de imunogenicidade, então a gente presume que vai proteger contra os 4 sorotipos. Exatamente. A gente tem já uma evidência in vitro de que contra o subtipo 3 e 4 é eficaz. É um pouco inferior aos outros, 60% a 65%, mas é eficaz. Aqui, assim, conversando tudo isso que a gente foi falando da vacina de dengue, assim, acho que deve ter sido uma das vacinas mais difíceis de serem feitas, né? Assim, a gente tem que realmente comemorar esse feito, né? Com certeza. Ainda mais sabendo que tem toda essa questão do Butantan, algo nacional, né? Os pesquisadores brasileiros, assim, até parabéns, muito orgulho de ter algo nosso pra gente erguer a bandeira. Exato. E aqui eu só ia fazer um comentário, porque assim, é muito comum quando a gente vai falar da vacina de dengue, a galera fazer um paralelo com a vacina de Covid. Sorotipos diferentes, né? Quando a gente fala de dengue, são 4 sorotipos. Tem essa questão também da epidemiologia, né? Enquanto para a gente conseguir recrutar pacientes que tenham se infectado por dengue, você precisa ter a questão da sazonalidade da infecção, enquanto para a Covid a gente tinha pacientes sobrando da noite para o dia, né? Pois é, bem diferente, né? E a vacina do Covid, por exemplo, a gente tem as tecnologias novas que entraram agora de RNA, né? E não é a mesma coisa para a vacina de dengue. A gente sabe que vacina de dengue, a RNA não tem a mesma eficácia. A gente precisa de simular uma infecção real para poder ter uma eficácia suficiente.
Por isso que não foi migrada para lá essa tecnologia ainda. Uhum, A gente entendi. tem uma resposta muito melhor que o vírus vivo atenuado. Certo, entendi. Faz total sentido. Uhum. É. Beleza, e colocamos uma vez no programa nacional, mas como a gente até mencionou antes nos estudos, vai até 59 anos quem foi colocado no estudo. Então, para o Programa Nacional de Imunização, existe aí uma perspectiva de ter estudo, a gente vai colocar essa população... Provavelmente eles vão criar faixas etárias. O que foi feito até agora com a vacina que já tem, a vacina da Takeda, foi feito vacinas em regiões específicas, onde tem uma probabilidade maior das pessoas se infectarem com dengue, em faixas etárias específicas. Então, eram crianças dos 9 aos 14 anos, em regiões específicas, tinham disponibilidade de pegar essa vacina pelo SUS. Em outras palavras, cidades onde mais tem dengue com a população que mais interna, né? Exatamente. E faz total sentido quando a gente fala de SUS, né, do ponto de vista epidemiológico. E um dos problemas da dengue é justamente quando você tem surto em cidades, sobrecarrega o sistema. Com certeza. Porque pra gente que vê dengue, assim, quando tem surto, tratar a dengue, se você der o soro de forma precoce, o desfecho é muito melhor, né? Mas quando você tem um sistema sobrecarregado... Então, do ponto de vista epidemiológico, faz total sentido, mas... E uma das grandes comemorações do pessoal nesses estudos agora dessa última vacina é que ela preveniu 100% internações hospitalares em todos esses 5 anos de segmento. Certo. Então, reduziu muito a infecção sintomática dos participantes, 70% a 80%. Reduziu em 92% a eventos adversos graves e não teve ninguém que internou. Perfeito. O que é muito bom, a gente sabe que na vida real isso nunca vai ser 100% para vacina nenhuma, a gente sempre gosta de salientar isso. Eu tô falando isso, Fred, porque eu vi jornal falando que, pronto, essa vacina vai ser sempre 100%. Assim, jornalista interpretando o número dos estudos que, de certa forma, ele vê com outros olhos. É, totalmente diferente. Mas, assim, é algo, assim, em outras palavras, algo muito bom, uma vacina muito boa. 100% digo de internação. Então, previne caso grave, basicamente que isso. Que é o que interessa. Exato. Então, é o ideal. Se a gente puder vacinar a maior quantidade de pessoas possível, será o ideal. E você estava falando das faixas etárias? Pois é, então faixas etárias provavelmente eles vão fazer da mesma maneira que a vacina anterior, conforme a quantidade de disponibilidade que eles tiverem de disponibilidade de vacinas, eles vão dividir entre as faixas etárias principais. E o interessante é que algumas pessoas vão acabar ficando de fora, né? Tanto os imunossuprimidos, quanto menores de 2 anos, quanto acima dos 60 anos, não vão entrar nesses critérios. Mas apesar disso, a gente também tem alguns estudos de anticorpo monoclonal para dengue. Em andamento. Olha só. No nosso centro, a gente não tem nenhum estudo desses ainda. Mas tem alguns estudos anticorpo específico contra subtipo 1, específico contra 2, 3, 4. Aí já muda um pouquinho, porque tem alguns que são preventivos, que você faz ele endovenoso e dura alguns meses. Tem outros que são para tratamento. É como se fosse um soro para tratamento pós-infecção. Então, essas faixas etárias e essas pessoas imunossuprimidas também vão acabar recebendo algum tipo de produto para tratamento em algum momento, mas talvez demore um pouquinho mais. O que é uma coisa que a gente já tentou na época da pandemia para o Covid, mas como o Covid é um vírus respiratório, essa questão de mutação, a gente acabou perdendo, né? Exatamente. O Covid, a gente teve vários anticorpos monoclonais, cada um para um subtipo específico. Teve um que durou um tempinho mais, o Tixacilga, mas mesmo assim chegou a Ômicron e Entendi. Agora quando a gente fala de dengue, tendo 4... é o que interessa. Isso, a dengue já tem essa facilidade, que ele tem uma mutação muito menor. Então, desde o passado, o pessoal falava, você pegou um subtipo de dengue, você não vai pegar ele de novo. Claro que não é assim, mas você vai ter 80% de chance de não pegar ele de novo. Então, é uma probabilidade muito grande de você conseguir se defender contra ele. Que, inclusive, é um medo quando a gente fala dessa questão de infecção prévia, né? Ter rodado o soro tipo 1... depois, no ano seguinte, roda o soro tipo 2 numa mesma população. E geralmente são essas situações mais alarmantes. Exato. E aí a gente também tem aquela informação de que se a pessoa teve infecção anterior, provavelmente a segunda infecção é um pouquinho mais grave. Então, roda um subtipo novo, todo mundo tem um quadro um pouquinho mais grave que o anterior. Perfeito. E a perspectiva aí, então, de aos poucos ir incluindo essas faixas etárias de pouco em pouco. Isso. Eu acredito que, pelo que o pessoal está divulgando na internet, ano que vem já comece a incluir isso daí no SUS. É a perspectiva, né, do segundo semestre de 2026, que eu tinha lido também. E daí a gente vai começar como infectologista a recomendar todo mundo, menos nossos pacientes imunossuprimidos. É isso aí. Maravilha. Tem um detalhe também. Como o estudo começou a incluir o fase 3 participantes em 2016... e a gente teve o último participante em 2024,
Tem pessoas que entraram no estudo com 59 anos, eram do placebo, abriu cego em 2024 e tomou a vacina com 68 anos. Então passou dos 60, Entendi. sabe? Nesses casos, o protocolo do estudo dizia, fica a critério do investigador se ele considera se o paciente tem um alto risco ou não para receber a vacina. E eu não vi ninguém que não tinha critério para receber a vacina. Então, basicamente todos receberam. E ninguém teve efeito colateral importante. Então, foi exatamente igual às pessoas que eram abaixo dos 59 anos de idade. Então, a gente pode estender um pouquinho mais em casos específicos ou em caso a pessoa queira comprar a vacina no particular. É uma coisa que a gente já meio que recomenda pra atual, né? Às vezes, eu já tive essa pergunta de colegas. Pô, eu tenho meu avô que mora numa cidade que tá cheio de dengue. E geralmente eu recomendo assim, olha, por mais que ele tenha mais que 60 anos, a gente não tem estudo, ele tá numa região de muito risco. Já teve dengue? Já teve. Olha, eu acabava recomendação pessoal era mandar vacinar. Eu acho que até a gente ter essa inclusão da vacina no calendário nacional, eu recomendo pessoalmente que vacine, né? Se você tem a oportunidade de vacinar, mora num lugar com muita incidência ou já teve dengue. É porque a idade é uma imunossupressão relativa, né? Então, a gente não é uma imunossupressão tão grave a ponto de dar um quadro importante de infeccioso se a pessoa tomar essa vacina. É diferente de uma gestante. A gente não vai mandar a gestante vacinar com vírus vivo. Perfeito. Acho que a gente falou, então, tudo da vacina. Ficou mais algum ponto pra gente... Pensar se tem algum detalhe. Pensar algum detalhe diferente. Quando a gente fala aí de Butantan e de dengue, essa questão da produção da vacina e tudo mais, e inclusão no calendário vacinal, é bom a gente sempre estar um passo à frente, porque hoje em dia a gente tem muita resistência com vacina. Né? Sim. Esse assunto é um polêmico do acho momento. Acho que a gente vive muito isso. A gente vive... eu vejo algumas interpretações erradas até do que vem acontecendo sobre como o pessoal interpreta essa questão dos estudos, da vacina para dengue. Não entende que é uma coisa bem diferente do Covid em si. Então, eu acho que sempre tem que partir da gente, infectologista, tá na liderança desse assunto, tá falando antes. Com certeza. Teve até uma atualização recente do CDC que parece que tirou uma informação do site que dizia que o autismo não tem relação com vacinas. E a gente sabe que não tem 1 milhão de estudos mostrando que não tem relação. Que não tem relação, né? Então, é um assunto bem delicado. A gente tem que sempre lembrar as pessoas sobre a vacinação, a importância. Eu acho que um detalhe que eu não comentei é que nesse estudo de fase 3, desses 16 mil participantes, mais ou menos metade já tinham tido contato com dengue antes. Já tinham tido infecção prévia. Legal, porque daí é aquela dúvida, né? Pô, Exato. Quem já teve? Se eu tomar a vacina, será que não vai ser pior? Ou o contrário, né? O paciente que não teve, se tomar a vacina, vai ficar exposto de uma forma pior e evoluir com o quadro. Exatamente. E não teve nenhuma diferença importante entre os dois grupos. Os dois grupos. Então, sorologia positivo, né? IgG positivo para dengue e IgG negativo, tanto faz, todos tiveram o mesmo desfecho. Todos tiveram o mesmo desfecho, todos têm indicação de tomar essa vacina na hora que chegar. Então, vamos falar amém e agradecer aí a todo pesquisador, todo mundo que ajudou a fazer essa vacina. É lógico que como infectologista, né, mesmo em vida real, os estudos continuam, né, a vigilância continua para a gente entender como é que vai ser o comportamento populacional, mas a gente pode comemorar aí que pro ano que vem vai ter vacina de dose única com bom desempenho, boa imunogenicidade, com poucos efeitos colaterais. Efeitos colaterais no estudo foram poucos, né, Felipe? Tem um detalhe importante desses efeitos colaterais. No estudo de fase 2, mais ou menos 50% dos participantes tinham um racho cutâneo com prurido. E era um N pequeno, tinha 250 participantes. Que é algo que a dengue faz, né? Que é algo que a dengue faz, coincidentemente. Coincidentemente ou não. E aí, no estudo de fase 3, essa porcentagem diminuiu para 25%. Mas ainda é uma quantidade considerável. É, bastantinho, né? Então, sempre que a gente trazia algum participante para vacinar, a gente falava, a gente não sabe se você é do grupo vacina ou do placebo, mas tem uma probabilidade importante de você desenvolver um racho cutâneo, fica uma vermelhidão pelo corpo, depois de uns 2-3 dias da vacina, e ela dura uns 3 dias e passa. Tem uma coceirinha local e uma dor de cabeça e uma febre baixa. Esses são os principais sintomas que os participantes relatavam. Todos são autolimitados, todos com duração de 2 a 3 dias. É extremamente importante, então, orientar, né? Desses 16 mil participantes, tiveram mais ou menos 20 casos de eventos adversos que foram considerados graves, mas sem relação exata com o produto investigacional. Então, tiveram alguns casos de Guillain-Barré, uns 2, tiveram uns 2 casos de paralisia facial,
não tinha descrito se era se era com relação à vacina ou não, pelo tempo de desenvolvimento desses sintomas. Então, assim, muito raro, a gente nem sabe se tem relação com a vacina. Aquele velho desafio, né? Quando você tem eventos adversos graves, porém muito, muito raros, a gente sempre fica na dúvida se foi coincidência ou não. Mas, de qualquer forma, é sempre bom a gente manter a vigilância, né? Sempre aquela questão de notificação e tudo mais. Mas para ano que vem, então, já ficou algumas dicas, né, Fer? De vacina para todo mundo, não importa sorologia. A princípio, a gente tem a vacina aí de 4 a 60 anos, né, que ela vai ser liberada. Acho que vai ser liberada de Facinfire. Já vai ser de 2 a 60. Já vai ser de 2 a 60. Isso. Então, lembrar que quem teve ou não teve, todo mundo vai tomar vacina e que existe um certo risco de rash pós-vacina e que é normal e é esperado. É normal, não precisa se preocupar. Toma se quiser, pode tomar um antialérgico, mas vai passar rapidinho, 2, 3 dias. E até uma estratégia, né? Tomar sintomáticos... Profiláticos. Tem gente que toma. A gente não costuma indicar, porque todo remédio pode ter algum efeito colateral, mas não é ruim. Não é ruim. Perfeito, Ferdi. Muito obrigado. Eu acho que a gente falou tudo da vacina de dengue. Exato. Acho que atualmente a vacina de dengue está muito na moda, né? Tá todo mundo falando muito sobre isso. E tem também a vacina de influenza aviária, que o pessoal tá comentando bastante. Isso fica para um próximo episódio. Combinado. Beleza? Isso aí, pessoal. Valeu. Falou.